Nem todo terror começa com um grito. Às vezes, o verdadeiro pesadelo nasce no silêncio, dentro de casas comuns, com câmeras que captam o que jamais deveríamos ver. Uma mãe compartilhou imagens da babá eletrônica do quarto do bebê. No meio da noite, o bebê aparece perfeitamente equilibrado na borda do berço, algo impossível para alguém que mal sabe andar. Quem viu o vídeo jurou que o berço estava possuído. Aquilo não era apenas uma cena estranha, era um sinal. Outra mãe, ao revisar as imagens de segurança, viu seu filho olhando fixamente para a janela durante a madrugada. Ao perguntar o motivo, ele respondeu com voz trêmula: "Um monstro." Na manhã seguinte, ao revisar o vídeo novamente, ela viu uma figura fantasmagórica passando rapidamente. Curiosamente, parecia com o gato da família, que havia morrido meses antes. Em outro caso, uma garotinha acordou de madrugada e olhou para debaixo da cama. De repente, começou a chorar pela mãe. Mas antes que ela pudesse ser socorrida, foi puxada para fora da visão da câmera, ainda gritando. O pai acreditava que ela apenas engatinhou para longe, mas ao rever o vídeo, percebeu algo ainda mais perturbador. Os movimentos da criança pareciam arrastados, como se algo invisível a estivesse puxando. Nem sempre a ameaça é vista. Às vezes, é sentida. Um homem ouviu barulhos estranhos em seu quarto e correu assustado para acordar o amigo. Quando voltaram, havia uma figura escura no canto, imóvel, apenas observando. Digiana, em uma noite silenciosa, começou a sentir que algo a observava em seu apartamento. Primeiro, uma cadeira se moveu sozinha. Depois, a gaveta de sua mesa de cabeceira se abriu lentamente. Por fim, um livro caiu do nada. Algo estava tentando mostrar que ela não era bem-vinda. Duas irmãs sentadas em seu quarto sentiram ao mesmo tempo os cabelos sendo puxados por ninguém. O susto foi tão grande que fugiram sem olhar para trás. Na Romênia, um homem percebeu as luzes de casa piscando sem motivo. Pegou uma lanterna e foi investigar. Ao chegar perto da escada, viu o rosto assustador de uma freira. A figura sumiu tão rápido quanto apareceu, mas o terror ficou. Esses registros não foram feitos para entreter, mas para nos lembrar que há coisas que nem sempre conseguimos explicar. Coisas que se escondem no escuro, esperando serem vistas. Se você gosta de histórias reais e arrepiantes como essa, deixe seu like, comente o que mais te assustou. Um bebê estava deitado calmamente no berço. No entanto, ele não estava sozinho. Uma figura assustadora, parecida com uma bruxa, estava bem ali tentando agarrá-lo. A criatura estendia as mãos para dentro do berço repetidas vezes, mas parecia não conseguir tocá-lo. Talvez o bebê tivesse algum tipo de bênção protegendo-o. A figura tentou várias vezes e falhou todas elas. Sem dúvida, depois disso, os pais tomaram muito mais cuidado com aquela criança. Leandro, ao se mudar para sua nova casa, recebeu um aviso dos vizinhos. Uma mulher que viveu ali havia morrido em circunstâncias estranhas e tristes. Acreditava-se que o espírito dela nunca deixou o local. Leandro não acreditava nessas histórias. Até uma certa noite na cozinha, barulhos estranhos fizeram com que ele parasse. Vozes sussurravam do nada. Portas se abriam sozinhas. Ele tentou manter a calma, mas no fundo sabia que aquilo não era normal. Hoje, até Leandro admite, alguém ou algo ainda vive ali com ele. Um homem viajou a trabalho deixando a esposa em casa. Durante a viagem, decidiu checar as câmeras de segurança. O que viu o deixou em choque. Sua esposa parecia completamente diferente. Seu rosto, seus cabelos, ela se comportava de maneira esquisita, quase como se estivesse possuída. Em um momento, ela até mostrou um sinal pedindo ajuda.
Atrás dela havia uma figura sombria, parecia um demônio. Sem pensar duas vezes, ele voltou imediatamente e tirou a esposa de lá. Para onde foram, ninguém sabe. Na China, um homem começou a sentir que algo estava dentro de sua casa. Assustado, começou a checar cada cômodo. Tentava se convencer de que era imaginação. Até que chegou a um quarto específico. Atrás da porta apareceu um rosto estranho, com traços humanos, mas olhos desproporcionalmente grandes e vazios. A pele daquela figura parecia completamente antinatural. Bastou um único momento para que ele tomasse uma decisão. Ele arrumou suas coisas, saiu da casa e nunca mais voltou. Enquanto descansava, um homem ouviu um barulho alto vindo da casa do vizinho. Irritado, decidiu ir até lá para reclamar. Mas, ao olhar para a janela, viu algo estranho. À primeira vista, parecia seu vizinho. Porém, quanto mais ele olhava, mais percebia que havia algo profundamente errado. A figura tinha um rosto aterrador, como se estivesse possuída. Já não parecia humana. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta para casa. E fez o certo. Colton e Casey resolveram explorar uma cabana de caça remota, no meio da floresta, conhecida por relatos de atividades estranhas. Ao chegarem, o silêncio era tão denso que parecia pressioná-los. Para cobrir mais terreno, tomaram a arriscada decisão de se separar. Casey entrou na cabana, enquanto Colton ficou do lado de fora. Logo, portas começaram a bater sozinhas. Detectores de movimento permaneciam em silêncio. E um vento gélido passou exatamente quando uma porta interna se fechou com força. Mas o que mais os chocou foi o que a câmera de Casey captou. Uma figura de tom acastanhado espiando por trás de uma porta, com a cabeça meio à mostra, observando. Quando Casey entrou no cômodo, não havia mais nada, exceto a gravação. 2 amigos decidiram se aventurar em uma floresta, mas de repente, um deles desapareceu. O outro procurou por todos os lados até encontrar um velho ônibus escolar abandonado. Ao se aproximar, viu uma garota dentro do ônibus. Ela parecia assustada, exausta, como se estivesse presa ali há anos. Ele entrou correndo para ajudá-la, mas o ônibus estava vazio, totalmente. Como ela sumiu em segundos? Talvez nunca tenha sido real. Talvez fosse um fantasma. Seu amigo então apareceu. Sem trocar uma palavra, os 2 foram embora e jamais voltaram. Certa noite, uma mãe assistia à câmera do quarto dos filhos. Ela ficou chocada ao ver seus trigêmeos acordados, conversando e rindo perto da parede, como se houvesse mais alguém ali. Mas o quarto estava vazio. Quando questionou com quem estavam brincando, eles responderam: com um fantasma estranho. Aquilo a apavorou. Mas, curiosamente, nada mais de estranho aconteceu depois daquela noite. Uma mulher acordou assustada no meio da madrugada e olhou para a janela. O que viu a paralisou. Uma cabeça flutuava no ar sem corpo algum. Tinha um sorriso distorcido e olhos frios. Ela ficou encarando aquela figura por alguns segundos eternos, até que ela desapareceu na escuridão. Aquela noite nunca mais saiu da memória da mulher. E algo diz que talvez não tenha sido a última visita. Uma garota começou a ouvir ruídos estranhos em seu quarto. Com receio foi investigar. Perto da cama, sob um cobertor, havia algo escondido. Pensando ser seu irmão mais novo pregando uma peça, ela levantou o cobertor suavemente. O que viu não era humano. Uma figura aterradora, com pele cinzenta, olhos arregalados e corpo imóvel. Parecia um zumbi saído de um pesadelo. Segundos depois, a cabeça da criatura caiu no chão. A garota gritou. Mais tarde, descobriu-se que era uma estátua. Mas quem a colocou ali? De onde veio? Ninguém na casa soube explicar. Suspeitando de algo sobrenatural em sua casa, uma jovem decidiu fazer um pequeno ritual para testar sua intuição. E ela estava certa. Ao revisar o vídeo, viu a boneca que ficava em cima do armário começar a tremer, como se reagisse à queima de incenso. Talvez ela tivesse despertado algo que preferia continuar escondido. Em uma pequena cidade na Indonésia, um segurança noturno notou algo estranho perto de uma escola. A princípio, pensou que fosse uma criança. Mas, ao se aproximar, viu que era algo diferente.
Uma figura escura, como a sombra de um bebê humano, mas que definitivamente não era. Ela ficou ali parada por um tempo, até desaparecer de repente. Moradores dizem que é o fantasma de um bebê que perdeu a vida naquela escola. E talvez eles estejam certos. Em uma cidade do interior do México, um homem analisava imagens de uma câmera de rua. Tudo parecia normal, até que uma figura escura, sem forma definida, começou a se mover lentamente pelas ruas vazias. Ela não andava como uma pessoa, deslizava como uma sombra. Quando mostrou o vídeo para outras pessoas, cada uma tinha uma teoria. Alguns diziam que era um espírito, outros acreditavam ser uma força do passado que havia retornado. Um vídeo curto, mas suficiente para deixar toda a cidade assustada e em silêncio. Esconde, esconde, sombrio. Ele esperava um turno tranquilo, mas a noite tinha outros planos. Um segurança fazia sua ronda noturna em um prédio quando ouviu um som suave e distante. O choro de uma criança. Confuso, ele começou a seguir o som pelos corredores escuros. À medida que se aproximava, algo inexplicável aconteceu. Um menino pequeno apareceu do nada, parado silenciosamente bem na sua frente. Assustado, o segurança correu, mas ao olhar para trás, o garoto havia sumido. Ele voltou ao local e procurou por todo canto. O choro ficou mais alto, mais intenso, mas não havia sinal da criança, nem mesmo um lugar onde ela pudesse ter se escondido. Se era uma pegadinha, foi perfeitamente executada, mas se não era, talvez algo tenha o seguido até em casa. Hospital vivo. Uma transferência que parecia comum logo se transformou em algo muito mais estranho. Na Colômbia, um médico do governo foi transferido para um hospital conhecido por relatos de atividades sobrenaturais. No começo, as coisas pareciam apenas diferentes. Mas com o tempo, ele começou a perceber a verdade. Cadeiras de rodas se moviam sozinhas. Portas se abriam e fechavam sem ninguém por perto. Cadeiras mudavam de lugar como se alguém invisível estivesse ali. Enquanto a equipe do hospital parecia acostumada, o médico mal conseguia acreditar no que via. Não havia explicação lógica. Alguns dizem que são espíritos, outros energia acumulada, mas ele não sabia o que pensar. A casa abandonada. Em 2011, um homem no Reino Unido fazia uma caminhada noturna quando olhou por acaso para uma casa abandonada. No alto da janela, ele jurou ver alguém lá dentro. Pensou ser coisa da sua cabeça. Mas ao passar por ali novamente, viu claramente uma figura escura parada na janela. Sua forma era humana, mas algo estava errado. Um instinto o avisou que ele não deveria ficar ali. Silenciosamente virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Mistério atrás dela. Tudo começou com um vídeo comum. Uma garota filmava sua mãe, registrando um momento normal do dia. Nenhuma das duas notou nada estranho, apesar de sentirem um leve desconforto no ambiente. Mas, ao assistirem ao vídeo depois, ficaram pálidas. Atrás da mãe, uma mulher semi-transparente aparece caminhando. Sua aparência lembrava a de uma enfermeira dos anos 1930 ou 1950. As roupas, o estilo, tudo fora de época. A figura ficou ali por um breve momento e então desapareceu. Mãos assustadoras. Um pai procurava sua filha pela casa. Quando a encontrou, ficou paralisado por um instante. Mãos estranhas e nada humanas saíam de uma mesa e trançavam os cabelos da menina. Ele correu até ela para checar, mas não havia ninguém ali, e nem espaço suficiente para alguém se esconder. Desde aquele dia, ele acredita que sua filha está possuída, e sinceramente, não parece que ele esteja errado. O segredo do vizinho. Em uma cidadezinha do Japão, um homem começou a ouvir sons estranhos vindos da casa ao lado. Quando questionou seu vizinho, recebeu uma resposta seca: não tem nada. Mas, curioso, decidiu entrar escondido para investigar. Passando pelos cômodos em silêncio, tudo parecia vazio. Até que, de repente, um rosto apareceu devagar por trás de uma porta. Era uma mulher de aparência fantasmagórica, pele pálida, olhos escuros. Parecia saída de um filme de terror. Sem pensar duas vezes, ele fugiu dali o mais rápido que pôde. Fantasma no monitor do bebê.
Heather Brough, de Michigan, levou um grande susto ao encontrar 3 arranhões roxos no rosto de sua filha Lily, de apenas 1 ano, depois de um simples cochilo. Sem entender como aquilo havia acontecido, ela e seu noivo, Josh Higgins, decidiram verificar as imagens da babá eletrônica. O que viram os deixou arrepiados. Uma silhueta masculina passou rapidamente ao lado do berço de Lily e desapareceu logo em seguida. O mais assustador é que tudo aconteceu na casa de hóspedes onde moravam. Sem explicação lógica para os arranhões, o casal passou a acreditar que um espírito havia causado aquilo. E com medo do que mais poderia acontecer, começaram a planejar a mudança. Drone no cemitério. Um homem estava testando seu drone durante a noite e resolveu direcioná-lo para um cemitério próximo. Não esperava encontrar nada, mas encontrou. As imagens capturadas mostraram algo que desafiava qualquer explicação. Uma figura fantasmagórica, parada perto de uma árvore, claramente visível nas imagens. Era grande, densa e parecia diferente de tudo o que se esperaria de um fantasma comum. Talvez fosse um espírito de outro tipo. Depois desse registro, ninguém da região quis mais passar por perto daquele cemitério à noite. Hóspede indesejado. Após retornar de uma longa viagem, um homem só queria uma noite tranquila em casa. Mas à medida que a madrugada avançava, começou a ouvir ruídos estranhos vindos do banheiro. Eram sons suaves, mas profundamente perturbadores. Com o coração acelerado, ele se aproximou lentamente da origem do som. E ao espiar pelo canto, algo também o espiava de volta. Um rosto pálido e vazio o encarava, como saído de um filme de terror. O corpo permanecia oculto na escuridão, mas aquele rosto era suficiente. Ele não esperou mais nada. Naquela mesma noite, fugiu da própria casa. O que quer que tenha entrado ali enquanto ele estava fora, não parecia ter intenção de ir embora. Visitante inesperado. Um garoto voltava para casa como fazia todos os dias. Mas ao passar por um muro próximo de sua rua, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura fantasmagórica literalmente saía de dentro da parede. Em pânico, ele correu para casa e contou tudo o que viu. Ninguém acreditou, até que checaram as imagens da câmera de segurança. E lá estava, uma sombra misteriosa atravessando a parede. Ninguém conseguiu explicar o que era ou de onde veio. Mas desde então, até os moradores mais corajosos evitam passar perto daquele muro à noite. O poço e a figura. Cortar caminho por um campo parecia uma boa ideia, até que ele passou por um velho poço abandonado. Algo estranho chamou sua atenção. Curioso, se aproximou e foi tomado pelo pavor. Uma figura misteriosa estava sentada ali, imóvel. Não parecia humana, mas também não era exatamente um espírito. Antes que pudesse reagir, a criatura mudou de forma, flutuou de forma assombrosa e desapareceu dentro do poço. Até hoje, ninguém sabe o que realmente se escondia lá. Encontro na floresta. As florestas têm seus próprios silêncios e seus próprios observadores. Durante uma caminhada entre as árvores, um homem começou a sentir que algo o seguia. Primeiro pensou que fosse um animal, mas então, entre os galhos, surgiu uma figura humanoide assustadora, com cabelos longos e emaranhados e olhos que brilhavam no escuro como brasas vivas. Se você chegou até aqui, já percebeu. Há algo além do que conseguimos explicar. Figuras, presenças, sombras, todas gravadas por câmeras em momentos comuns do dia a dia. Histórias como essas nos lembram que o inexplicável está mais próximo do que imaginamos. Curte histórias assim? Deixe seu like, comente o que mais te assustou e compartilhe com quem também ama um bom mistério. Afinal, nunca se sabe o que pode aparecer atrás de você.